Aqui é uma turma boa, só tem aluno inteligente. Não é não? Nós já sabemos disso. É, muito bem. Parabéns. Então aqui a gente já está gravando, tá? Bora começar. Uma coisa que você não pode esquecer é essa relaçãozinha aqui, relação de Euler, que trata dos elementos de um poliedro, tá? Ele diz o quê? Que os vértices de um poliedro mais as faces é igual ao número de aresta mais 2. Tranquilo? Gente, eu já sei que você estudou equação. Dessa forma aí, deriva essas outras aqui, ó. Se você quiser achar o número de aresta A, é só você pegar o número de vértices, V, mais F e tirar duas unidades. Essa aqui é a forma fácil que eu ensino para vocês, que você não precisa ficar contando, tá ok? Aí outra forma, como? Bom dia. Bom dia. Camila, você Oi. entrou agora, né? Ah, É. bom dia a todos. Eu falei no início, tá? Bom, vamos lá, vou continuar. Então, você encontra o número de arestas igual a vértices mais faces e tira duas unidades, menos 2. Se você quiser só encontrar o número de vértices, tendo o número de faces e arestas, você faz assim, ó. Vértice é igual a arestas menos faces mais 2. E se você quiser só encontrar o número de faces, tendo vértice e arestas, você faz assim, ó. Aresta menos faces mais 2, tá bom? Se você não quiser fazer isso, basta você aplicar essa fórmula aqui que dá a mesma coisa, tá bom? Vamos aqui para a primeira questão. Diz assim, ó, qual é o número de arestas? Então ele quer o A de aresta dos poliedros convexos A com 6 vértices e 6 faces. Então, ó, ele está te dando aqui um poliedro qualquer. Ele chamou de A. E ele diz que esse poliedro tem as seguintes características. Ó. Esse poliedro A aí tem 6 vértices, então vou colocar V igual a 6. E tem também 6 faces, então vou colocar F igual a 6. Tá bom? Para achar o número de arestas a gente faz o quê? Ó? Coloquei aqui para vocês. A de arestas é igual a vértices mais faces menos 2. Então, vou colocar essa formulazinha aqui, ó. A de aresta é igual a vértices mais faces menos 2. Então, é só você substituir, tá bom? Qual o valor de V? 6. Então, coloca aqui, ó, no lugar de V, 6. No lugar de F, 6, porque F é igual a 6. Menos 2. Aí agora ficou fácil. Só você fazer essa operação aí, ó. 6 mais 6 dá 12. 12 menos 2 dá 10. Então, o número de arestas desse poliedro A é igual a 10. Aí ele te dá outro poliedro, ó. Outro poliedro que ele chamou de B. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quais são os dados de B? Quais são as características? Ele diz que B tem 10 vértices. Então, V é igual a 10. E 8 faces. Então, F é igual a 8. Aí ele pede o número de arestas A. Arestas, você sabe que é igual ao número de vértices mais faces menos 2. Então é só você substituir, ó. A de aresta é igual a V. Quanto é que vale V para o poliedro B? 10. Mais F, que vale 8, menos 2.
Então, vamos lá, ó. A é igual a, soma aqui, 10 mais 8 dá 18. 18 menos 2, 16. Então, A é igual a 16 para o poliedro B, tá ok? Aí a gente vai agora para o poliedro C. Vamos lá. Quais são as características do poliedro C? Tem 14 vértices, então V é igual a 14. E tem 10 faces, então F é igual a 10. O que é que você tem que fazer? Achar a aresta. Então, a aresta A é igual a vértice mais face, sempre essa formulazinha, tá? Menos 2. Então, a aresta vai ser igual a vértices, que são 14, mais F, que são 10, menos 2. Quando você faz essa operação, ó, 14 mais 10 dá 24. 24 menos 2 é igual a 22. Tá bom? Então, você descobriu as arestas para os três poliedros. O poliedro A, que tem a aresta igual a 10. O B, que a aresta dele é 16. E o 6, que tem a aresta 22. Beleza? Tem alguma dúvida aqui, galera? Eu não entendi direito, não, tio. Muito bem. Ok, ó. Essa questão aí, Isabel, ele... É Isabel, né? Eu acho que é a Lua. Pronto. Tio, que triste. Beleza. A Lua, dessa relação aqui, ó, V mais F igual a A mais 2, é a relação de Euler. Aí deriva essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Tanto faz você utilizar essa aqui em vermelho, que eu estou destacando agora, que é a fórmula original de Euler, ou essa aqui que eu fiz para ti. Tá bom? Que a gente utilizou na questão. Para achar o número de aresta A, você tem que somar o número de vértices mais o número de faces e tirar 2 unidades. Aqui, para cada poliedro, para o A, para o B e para o C, a questão te deu o número de vértices, V, e o número de faces, 6. Então, é só você somar e tirar 2 unidades, aplicando a fórmula aqui, ó. Por exemplo, o número de vértices de A é 6 e o de faces é 6. Para você achar o número de arestas A, você soma, ó, quanto é que vale V? 6. Faces, F, 6. Então, soma 6 mais 6, que dá 12, e tira 2 unidades. 12 menos 2 dá 10. Aí faz a mesma coisa com os outros poliedros, ok? Beleza? Certo. Vamos aqui, ó. Se você não entendeu bem a primeira, você vai entender a segunda. Diz assim, ó. Verifique se as relações de Euler são verdadeiras ou falsas. Aí, se for verdadeira, a questão está pedindo para a gente colocar um V. E se for falsa, a gente coloca um F. Tá bom? Aí a questão te dá, ó, só um instante. Aí a questão te dá o número de vértices igual a 16, faces 22 e arestas 22 e faces 12, tá? Qual é a relação de Euler que você nunca deve esquecer? Essa aqui, ó. V mais F é igual a A menos 2, tá bom? Aí, para a gente saber se é verdadeira ou falsa, basta a gente substituir os dados. Quanto é o valor de V? Vértices, 16. De F, faces, 12. É igual ao valor de A, de arestas, que é 22. Aí a gente tira 2 unidades, menos 2, só repetir. Quanto é 16 mais 12? Vai dar 28, não é isso? 16 mais 12, 28. E quanto é 22 menos 2? Dá 20. Esse poliedro aqui existe? Como assim, professor? Você está perguntando isso? Será se 28 é igual a 20? Nunca. 28 é igual a 28. Então, essa relação aqui está errado. Tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, F
de falso. Só estaria verdadeiro se o número antes do igual, por exemplo, fosse 28 aqui, e 28 também depois do igual, porque 28 só é igual a 28. Se aparecesse o mesmo número antes e depois do igual, aí sim seria verdadeiro. Como aparecem números diferentes, está falso. Quem queria perguntar? Oi? Quem queria perguntar? Eu não quero perguntar nada. Tô entendendo Beleza. tudo. Beleza. Letra B a letra A a gente fez, né? Vamos para a letra B. A relação a gente vai bora lá agora, presta atenção, ó. A letra B é a mesma coisa da letra A, a gente tem que utilizar a relação de Euler. Nunca esqueça que é V mais F é igual a aresta menos 2. É só você substituir, tá bom? O V vale 5, o F vale 3, o A vale quanto? 7 menos 2, tá bom? Aí você pega e soma, ó. Quanto é 5 mais 3? 5 mais 3 dá 8. Igual a 7 menos 2. Quanto é 7 menos 2? Dá 5. Essa relação de Euler está verdadeira ou está falsa? Está falsa, porque 8 não é igual a 5. Então, vou colocar um F aqui, ó. Beleza? Só tá dando falsa, né? Vamos utilizar a relação de Euler para a letra C. É a mesma fórmula sempre, tá, galera? Vértices mais fáceis é igual a aresta menos 2. Então, no dia da prova, você não pode fazê-la se não souber essa fórmula. Aprenda de uma vez. V é quanto? 7. F é quanto? 7. 7. Quanto é A? 13. Menos 2. Quanto é 7 mais 7? 14. 13 menos 2 dá quanto? Dá 11. 14 é igual a 11? Não. Então, essa relação de Euler aqui também está falsa. Professor, dê um exemplo aí que a relação é verdadeira. Agora, se você pegasse o número de aresta aqui, ó, considere que o número agora de aresta da letra C não seja 13. Estou colocando um exemplo, viu? Seja agora 16. Tá bom? Aí vamos fazer a relação de Euler com esses novos dados aí. Olha aqui para ti, ó. Ó, quanto é o valor de V? 7. Quanto é o valor de F? 7. Quanto é o valor de A? 16. Aí repete, menos 2. Quanto é 7 mais 7? 14. Desculpa. 7 mais 7, 14. E quanto é 16 menos 2? 14. Você encontrou o mesmo número antes e depois do igual? Encontrou? Encontrou. 14. 14 é igual a 14. Então, isso aqui está verdadeiro. Ó. Nesse caso aí, para aresta igual a 16, a relação de Euler é verdadeira. Bacana? Show de bola? Alguma dúvida aqui, galera? Não. Beleza. Então, a gente agora vai estudar o volume do cubo e do paralelepípedo, tá? Que são prismas. Aqui a gente tem um cubo. Você não lembra o que é um cubo, é só pegar teu dado aí de casa, tá bom? Você joga com ele. Ali é um exemplo de um cubo. E como é que a gente calcula o volume de um cubo? Gente, presta atenção, ó. Um cubo é uma figura espacial, é um sólido espacial em 3D. O que é 3D? Tem 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e
altura, tá bom? Se você olhar o dado aí da sua casa, me responda. O dado tem todos os lados iguais ou tem algum lado diferente? Iguais. Todos os lados de um dado, que é um cubo, são iguais. Todos têm a mesma medida, tá ok? Então, ó, por exemplo, na sua casa aí, um dado pode ter 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Se algum desses lados aqui forem diferentes, não é um dado, não é um cubo, tá bom? Então, presta atenção nisso. Todos os lados de um cubo são iguais. Aí, ó, o volume de um cubo, basta a gente multiplicar comprimento, largura e altura. Aí a gente considerou aqui, ó, que essas medidas são um valor qualquer, A. Então, o volume do cubo seria o comprimento, que a gente colocou aqui A, né? Tem na figura isso. Deixa eu apagar aqui os 2 centímetros para você ver, ó. Na figura tem A. Largura, que a gente também considerou A, e a altura, que a gente também considerou A. Então, o volume é a multiplicação dessas 3 dimensões. A vezes A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo. Então, o volume do cubo é só você pegar o lado, em outras palavras, ó, o lado do cubo, e elevar ao cubo, tá bom? E elevar a 3. Beleza? Paralelepípedo. Lembra de um tijolo. O tijolo tem um formato de um paralelepípedo. E o volume dele é só você multiplicar, ó, o comprimento pela largura pela altura. Aí a gente tem, ó, o comprimento que vale A vezes a largura que vale B vezes a altura que vale C. Vamos fazer aqui uma questão para você entender. Determine o volume dos cubos a seguir, ó. Aqui é um cubo, por quê? Porque todos os lados têm a mesma medida. Aqui tem 2 centímetros, 2 e 2. Então, o volume de um cubo, basta eu pegar e multiplicar, ó. O comprimento, que é 2, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O centímetro aqui, ó, está se repetindo quantas vezes? 3. Então, coloca centímetro ao cubo. Tá ok? Se repetisse só 2 vezes, que não é o caso, aí seria centímetros ao quadrado. Mas como ele aparece 3 vezes, fica ao cubo, tá bom? Ou você poderia fazer de outra forma, ó. Como eu falei para vocês, o volume do cubo é o lado ao cubo. Então, era só você pegar o lado, que vale 2, e elevar a 3, que é o cubo. Você sabe que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aí seria a mesma unidade, centímetros cúbicos. Beleza? Aqui também é um cubo, ó. Tem todos os lados iguais. Então, o volume seria comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O centímetro está se repetindo quantas vezes? 3. Então, coloca centímetros elevado a 3. Sempre vai ser assim, tá bom, gente? Se repetir 3 vezes, coloca o 3 lá como expoente. Beleza? Aí, aqui na quarta questão, a gente tem um aquário, né? E esse aquário possui o formato de um paralelepípedo, com as seguintes dimensões, ó. Quais são as dimensões? 10 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Aí ele pergunta, determine quantos litros de água são necessários para preencher o aquário. Então, em outras palavras,
ele quer saber o volume do aquário. Porque, ó, o volume é justamente quando isso aqui estiver todo preenchido de água. Como é que você calcula o volume desse aquário? Primeira coisa, esse aquário tem formato de quê? De paralelepípedo. Então, é só você pegar, ó, e calcular o volume de um paralelepípedo, tá? Como é que você faz? Só é pegar o comprimento, quanto é que vale? 10 centímetros, multiplicar esse comprimento pela largura, que são 7 centímetros, e multiplicar pela altura, que são 3 centímetros. Beleza? Vamos lá, ó. Quanto é 10 vezes 7? Dá 70. 70 vezes 3 dá quanto? Isso, 210. O centímetro está se repetindo quantas vezes? 3. Então, coloca centímetro ao cubo. Então, o volume aqui de água são 210 centímetros cúbicos. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não, né? Não, tô com dúvida. Beleza. Na quinta questão, galera, diz assim, ó. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 0,4 metros de largura e 0,6 metros de altura. Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é constituída de 10 degraus. Então, a gente primeiro tem que calcular o volume de um paralelepípedo, que é como se fosse o volume de um degrau. Só um degrau aí, ó, que tem o formato de um paralelepípedo, vou fazer aqui uma coisa parecida. Só um degrau. O degrau lindo, né? Mas presta atenção, ó. Qual o valor do comprimento desse degrau? A questão fala aí que tem um comprimento igual a 1 metro. Então, vou colocar aqui, ó, 1 metro de comprimento. E quantos metros de largura? De largura, a questão fala que é 0,4. Então, vou colocar aqui, ó, na largura, 0,4 metros. E quanto de altura? A altura é igual a 0,6 metros. Tá ok? Cada degrau tem o volume de um paralelepípedo. Como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo? É só pegar e multiplicar tudo. Comprimento, largura e altura. Então, a gente multiplica aqui, ó, 1 metro vezes 0,4 metros vezes 0,6 metros. Eita, multiplicação com número decimal. Fácil demais. Tem alguma influência você multiplicar por 1? Tem não. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, 0,4 vezes 0,6. Vamos lá? 0,4 vezes 0,6. Primeira coisa que eu te ensinei, quando a gente tem números decimais e vai fazer a multiplicação, você tira a vírgula, ó, e o zero. Quando você tirar a vírgula e o zero, do 0,4 e o 0,6, fica 4 vezes 6, que dá quanto? 24. Beleza? Só que aí, quando você tira a vírgula, aí depois você obteve o resultado, você tem que colocar a vírgula onde? No resultado. Como é que a gente faz isso?
Aqui, ó, tem quantas casas decimais? Quantos números depois da vírgula? Só um. Uma casa decimal. E aqui, quantos números depois da vírgula? Também só um, que é o 6, né? Então, só uma casa decimal. Ao todo, no total, temos quantas casas decimais? 2 casas decimais, porque aí a gente soma. 1 mais 1 dá 2. Então, no meu resultado, tem que ter 2 casas decimais. Ou seja, 2 números depois da vírgula. Aí, como é que você faz isso? Ó? Você coloca a vírgula aqui. Porque o resultado foi 24. Só tem um jeito de ficar 2 números depois da vírgula. Você colocando a vírgula nessa posição. Então, o volume de um paralelepípedo ficou 0,24. Qual a unidade? Qual a letra que está se repetindo aqui? É o M. O M significa metro. Ele está se repetindo quantas vezes? 3. Então, vai ficar metros cúbicos. Tá bom? Só que aqui, galera, é o volume de um paralelepípedo. A questão fala que essa escada tem quantos degraus? Tem 10 degraus. Então, para eu saber o volume total, é eu pegar um volume de um paralelepípedo, que é 0,24, e multiplicar pela quantidade de paralelepípedos, ou seja, de degraus. Então, a gente tem que multiplicar por quanto? Por 10. Lembra lá que eu te falei, ó, que multiplicar número decimal por 10 é só jogar uma vez a vírgula para a direita. A vírgula está aqui, ó. Você multiplicou por 10, ela vem para cá. Então, vai ficar entre o 2 e o 4. Qual é o resultado? Isso, 2,4. Qual a unidade? Metro cúbico. M elevado a 3. Essa é a resposta. Beleza? Aí, galera, eu pergunto agora para vocês se vocês ficaram aí com alguma dúvida no volume do cubo, na relação de Euler ou no volume do paralelepípedo. E Ei, aí, tio, tá alguma dúvida? Fala, mestre. você vai botar no YouTube, não vai? Vou tá gravando. Ah, tá. Eu vou ver de novo, assistir. Tranquilo. Mas ficou alguma dúvida? Eu quero saber agora se ficou alguma dúvida. Não, não. Uma dúvida, você Não tira dúvida, não. agora. Professor, Fala, mestre. Quem na é que tá quinta falando? questão que você multiplicou os números com o que você fez Renan. com Faça de novo a pergunta aí, Renan. a quinta questão que você multiplicou os números com vírgula, o que o senhor fez com um? Ah, porque aqui, ó, presta atenção. 1 vezes 0,4 dá o quê? 0,4. Então é como se ele nem tivesse aqui, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 é como se fosse o zero na adição. Tá ok? Uhum. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se tiver qualquer coisa multiplicado por 1, é aquela coisa. Beleza? Alguém mais? Fale agora, o cálice para sempre. Não? Eu Então, tô com galera, dúvida, não. beleza. Tchau, tio. Vou colocar no YouTube, tá bom? Tudo de bom. Valeu, galera. Um abraço do seu professor. Até mais. Tchau. Tchau.